Bom dia, Otávio. Bom dia, Daniela. Tudo bem com vocês? Bom, é hoje que a gente elimina a ansiedade e vamos avaliar aí o projeto de vocês, tá? Bom, aqui de cara, né, a gente já tá no muro. A primeira coisa que eu tenho a falar sobre o que eu fiz aqui foi no muro. Eu recuei o portão, tá vendo? Alinhei ele com o que vai ser a edificação lá atrás. Porque esse muro, ele acompanha a rua, e a rua é torta. Então, para que a gente consiga fazer uma entrada suave com o carro e ir para a garagem, né? Eu criei esse recuo aqui para ele ficar paralelo à edificação. E dessa maneira também tem uma parte coberta para vocês poderem pegar uma chave, abrir o portão. Né? Tem um lugar para o entregador do iFood ficar aqui num dia de chuva sem pegar chuva. Então, e cria também esse recuo na fachada, esse volume, né? Aqui são dois portões, é um portão de pedestre que abre e um de maior que abre para virar o de garagem. São dois arcos, tá vendo? Abrem independente. E aqui ao lado eu sigo com a laje e crio um pequeno depósito logo aqui ao lado. Aqui você pode ter um disjuntor geral, você tem aqui nessa parede aqui, atrás aqui dessa porta aqui, né, um poste para poder fazer a entrada da fiação da casa por ali, um primeiro quadro, né, uma primeira passagem dessa fiação para dentro da casa. Tá? Aqui a gente tem um porcelanato, tá? Um porcelanato que é uma ripa, ele é bem clean, tá? E eu fiz o rodapé nele também, ok? Do lado de cá eu coloquei um interfone e a caixinha de correios, tá? E aqui eu criei dois pilares, tá? Dois elementos volumétricos que transpassam o muro tanto para dentro quanto para fora, tá? Eles passam 5 centímetros, é uma massa, né? E a gente cria esse volume que eu optei por fazer ele em cimento queimado, tá? Para fazer o tom de cinza, conforme, né, me foram dadas referências, branco, cinza, madeira e preto, tá? Isso aqui vai se repetindo por todo o imóvel, né? Isso faz parte da identidade do imóvel. Por ter esse ângulo aqui, quando você vai entrar com o carro, você não tem risco de pegar essa quina, né? Facilita bastante a entrada, tá? E logo atrás desse muro onde tem os elementos aqui, eu coloquei 3 palmeiras, tá? Palmeiras grandes, para poder aparecer nessa fachada frontal. E também da piscina, né? Você tem uma visão, né, da casa para 3 grandes palmeiras que ficam ali atrás do muro. Fiz uma circulação aqui, tá? Para poder acessar o depósito também aqui para manutenção que for das mangueiras, deve ter uma biquinha aqui no futuro, tem que acessar a caixa de correio. Então esquadrejei aqui os jardins, tá? E fiz um gramado aqui onde tem um espaço para que o filho de vocês jogue bola, tá? Os filhos. E aqui um jardim com espécies maiores, né? Que o cachorro não coma, tá? Só tem que verificar essa do meio aqui, que se eu não me engano essa do meio, o fruto dela é venenoso para cães. Mas representa-se, né, um arbusto volumoso aqui e de uma espécie que o cachorro não tem interesse, que ela cresça, o cachorro não alcance, tá? As folhas. E palmeiras também, e um gramado. Vocês têm que ter solo permeável, tá? Para quando chove, a água tem que ter para onde descer o solo, tá? Então isso aqui é até uma norma da prefeitura e a gente segue dessa maneira estética, né? Criando um gramado para os filhos de vocês jogarem bola e criando um outro aqui que acompanhe essa rampa, esse acesso, né, de veículos até a garagem coberta, tá? Quando eu entro aqui, eu estou no nível da calçada, esse primeiro trecho de piso. E aqui, ó, aonde está no início da piscina até a entrada da garagem é uma rampinha. E essa garagem, ela está 5 centímetros mais alto do que a calçada, ok? Daqui a gente tem 5 centímetros mais baixo do que o nível da garagem, ou seja, no mesmo nível que a calçada, uma área aqui de circulação de acesso à piscina, tá? Tem um chuveirão aqui embutido nesse elemento que eu já vou detalhar. A casa de máquinas subterrânea aqui, tá? Que já serve como ralo de calha pro chuveirão, tá? Por exemplo, da Arte Bela Piscinas. Vocês podem procurar por esse nome, vocês vão ver como é que essa casa de máquinas funciona, tá? Aqui a gente tem uma piscina, ok? Piscina, efetivamente, piscina de 6 por 2, tá? É uma boa raia para nado,
ok? E a gente tem uma parte de hidro com 80 centímetros de profundidade, né? De 2,50 por 1,80, tá? E a gente tem uma parte de praia que pode colocar as preguiçadeiras dentro, ou até para a criança poder brincar, né? De 3,30, tá? Por 2. E aí a praia tem 40 centímetros de profundidade, a hidro, o banco tem 40 de profundidade e os pés 80, e aqui uma piscina convencional de 1,40 de profundidade para nado, ok? Uma parede bem grossa para embutir a cascata e ter espaço para as tubulações fazerem as manobras aqui por trás, tá? E aqui eu tenho uma borda na piscina de 50 centímetros, afasta essa água do muro para não passar umidade para o seu muro, tá? E dá um espaço para vocês também poderem entrar aqui com um aspirador, né? Quando estiver fazendo a aspiração tem que ter um espaço para você vir aqui com o aspirador e conseguir aspirar essa parte mais funda, seja por um lado, seja pelo outro, tá? Acho inclusive até ajuste ao vivo aqui, que aqui poderia ter mais um pouquinho de borda para ter esse caminho, né? Para passear 50 centímetros, né? Para andar ao redor da piscina e aspirar, tá? Passando para cá, para o lado oposto, nós temos esse grande paredão que pode ser, tá, no revestimento em PVC ripado, pode ser no porcelanato ripado, fica a critério de vocês, tá? E essa parede atravessa os dois pavimentos, né? E essa garagem se encaixa nela, mas essa parede chega a ter um transpasse aqui, né? De 30 centímetros ela avança, que é o muro dobrado e vai até lá em cima, né? Até 1,70 de altura em relação a essa laje aqui, tá? É obrigatório quando você faz sua garagem que seu muro passe, sua garagem não, perdão, quando você faz uma varanda, uma sacada, encostada no muro, você tem que ter pelo menos 1,80. Aqui eu botei 1,70 porque eu alinhei com a parede do vizinho, tá? Então a gente tem essa grande sacada, né, em cima, se projetando aqui para criar cobertura à garagem, tá? Essa garagem aqui ela tem 5,90 metros de profundidade, ou seja, dá uma boa folga para vocês poderem circular ali, por R$ 4,95. Então dá para colocar um carro, uma moto e ainda assim sobrar o espaço para que vocês acessem lá a casa através da varanda gourmet, tá? Falando em fachada, né? A gente tem a platibanda aqui, que contorna lá em cima em tons pretos, tá? A gente tem essa sacada também em tom preto, tá? E a gente tem aqui um pilar que até a metade dele aqui, até meia altura, ele está revestido por granito, e dessa parte até o que toca, né? E aqui até a metade dele atravessa, né? Transpassa o volume, né? Cria esse volume solto da caixa, fazendo um pilar mais largo que o convencional, em cimento, se conecta dessa maneira. Ele apoia a viga aqui e por aqui ele chega a passar à frente, né, para criar esse volume, mais uma vez esse movimento, né, na estrutura, tá? Aqui eu tenho esse dentinho aqui que está no madeirado, que é um shaft para descida de águas pluviais, para descida de ralo de ar condicionado, o que precisar, tá? Para subida de água, para descida de esgoto, o que precisar eu tenho esse shaft aqui, tá? Só que esse shaft é um shaft estreito, tá? Então ele está mais para o cano de água que chega da rua subir por aqui, né, do que para descer alguma coisa, mas se precisar dá para descer um ralo ali também para ajudar a drenagem lá da cobertura, tá? E aqui eu tenho um shaft bem grande que eu criei para descer os tubos de esgoto, aqui ó, 1,50, tá? Por 50, e aqui nessa parte central por 30, tá? Então 50, 50, 50, aqui é 50 por 50, como se fosse um shaft, outro 50 por 50, outro shaft, e aqui um 50 por 30, que cria esse volume recuado, né? Então, por aqui eu desço a tubulação do esgoto do banheiro, por aqui eu posso subir água também, posso descer ou subir alguma elétrica, tá? Cria esse volume que sustenta esse canto da fachada, né? Onde eu vou embutir o chuveiro e também uma iluminação aqui interna nos dois lados, tá? E esse volume também no cinza, no cimento queimado, né? Da fachada, ok? E dessa maneira a gente cria uma fachada com uma volumetria bem contemporânea. O guarda-corpo aqui, ó, até meia altura aqui eu tenho 30 centímetros em alvenaria, tá? E para cima eu tenho mais 80, que dá 1,10 de guarda-corpo no suporte tipo pinça. Aqui em cima nessa varanda eu tenho poltronas para o casal sentar, namoradeira, caso o casal queira deitar, tá? E a cadeira de balanço,
para a esposa poder sentar e ler um livro à tarde, ficar no celular. É bem variável, né, as possibilidades que a gente tem de utilização desse espaço aqui para o casal. Eu não consegui fazer a janela, né, o vidrão inteiro da escada, né, por conta dessa garagem. Logo intercedi, né, eu fiz uma interseção nessa janela. Dessa maneira fica mais prático, tanto para limpeza quanto para instalação, e também mais em conta, tá? Então eu criei uma janela aqui embaixo, que dá na sala, na escada, ok? E eu criei outra aqui em cima, que dá na área do pé direito duplo, onde a escada atravessa, tá? Daqui a pouco a gente já olha lá dentro e entende isso. E repetindo essa mesma tipologia de janela aqui em cima e embaixo, eu criei aqui na frente a janela do quarto, tá? Da suíte, e a porta da suíte que a gente faz no mesmo padrão de esquadria, ela abre aqui para fora, tá? Quando vocês quiserem abrir, ou pode abrir para dentro também, isso aí é detalhe, tá? Vasos de planta aqui em cima, mais uma vez a presença do branco, do madeirado, tá? Um revestimento claro, antiderrapante, básico, ok? O branco e o cinza aqui na fachada superior também, ok? Passando para baixo, vamos começar pela entrada da casa, pela área gourmet, ok? Eu tenho aqui um balcão que é parcialmente coberto, tá vendo? Onde está alinhado com o pilar aqui, ó, é descoberto. Então aqui onde eu tenho algumas banquetas para quem está na piscina, é como se fosse um bar molhado. Quando chover, chove aqui nessa parte, tá? E aqui na parte coberta, tá? Dessa parede aqui para cá é coberto. Eu tenho o bico da chopeira virado aqui quase para a área externa, para quando estiver na piscina não molhar o gourmet todo para ir acessar a chopeira, tá? Eu tenho a pia aqui, que você pode estar manuseando algum alimento, higienizando, lavando louça, olhando a piscina, olhando as crianças, enfim, né? E afastado aqui também um pouco da churrasqueira para criar aqui uma área de apoio de corte para carnes da churrasqueira, tá? E embaixo aqui apenas portas, o simples, marcenaria básica, tá? E em cima eu tenho as prateleiras para expor objetos decorativos, uma panela do gourmet, algum utensílio, uma pimenteira, umas facas, alguma coisa, tá? Nicho iluminado aqui, com prateleiras internas em detalhe de madeira, tá? Marcenaria toda branca com detalhe madeira, a gente também foi levando isso para toda a casa. No gourmet, as bancadas, né, os granitos em preto São Gabriel, tá? Um fogão de 4 bocas com uma coifa embutida aqui nesse armário. Essa coifa passa pelo forro e também pode subir por esse shaft aqui, né? Uma cervejeira, ok? Um nicho aqui também para apoio de condimentos, o que for quando estiver cozinhando, e esse nicho também iluminado. E abaixo aqui desse módulo aéreo, uma iluminação lá no fundo também para lavar essa parede, tá? E armários, né, lá no alto, e aqui também para guardar bastante item, tá? Para as louças do Natal que só usam uma vez por ano, vocês podem deixar aqui fora do dia a dia da cozinha lá de dentro, tá? A iluminação sempre muito marcada por perfis de LED, conforme vocês pediram, porém na garagem eu também coloquei, né, uma iluminação um pouco mais forte, com painéis de 22 watts, para poder também essa área aqui funcionar eventualmente, não só como garagem, mas vocês tiram o carro, colocam o carro aqui nessa rampa, ou tiram até da rampa também, e aqui funciona como salão de festas, dá bastante jogos de mesa, dá para fazer uma festa para 30 pessoas nesse espaço gourmet, tá? No aniversário das crianças, vocês podem montar a mesa do bolo aqui nesse ripado e espalhar aqui uns 4 jogos de mesa para 16 pessoas, e fica bem confortável ainda assim com uma mesa de bolo, tá? Aqui ao fundo eu tenho um painel mimetizado, onde a gente faz a camuflagem, né, da porta do lavabo. Então a gente cria aqui mais um detalhe em ripado, e aqui pode ser o ripado de alumínio, tá? A porta, quando eu abro essa porta, eu acesso um lavabo todo trabalhado no cinza, tá? Que é o mesmo que a gente tem aqui fora, tá? O nicho no fundo de fora a fora iluminado, chuveirinho lá, um box elegância, um espelho com LED para cima e para baixo, ok? E aqui eu tenho uma bancada, tá? Molhada, com uma prateleira acima do vaso para apoio aqui de um difusor aromático, uma decoração, e abaixo uma prateleirinha para vocês botarem cestos com toalha dobrada, com um papel higiênico, reserva, né? Algum mantimento aqui para abastecer esse banheiro, tá? Papeleira de piso, vaso preto, ducha higiênica preta, tá?
Então no banheiro do lavabo a gente trabalhou com madeira, cinza e detalhes em preto com a bancada preta também, tá? Metais pretos, chuveiro preto, iluminação, um ponto focal em cima da pia, e lá dentro do box, tá? Um ponto de perfil de LED de 1 metro no teto, tá? E aqui um cortineiro ao fundo. Isso se repete para todas as janelas. Nos banheiros, evidentemente, você não precisa ter cortina, mas faz-se o cortineiro iluminado, que faz uma luz indireta ali no fundo e dá para tomar aquele banho relaxante, tá? 2 janelas 50 por 50 maxi área, isso também vai se repetir pelos banheiros, ok? Então, esse é o banheiro externo, ok? Aqui eu tenho uma janela de frente que você pode estar, mais uma vez, lavando louça e olhando a piscina, olhando o quintal, as crianças brincando, tá? E aqui eu tenho a porta da sala, tá? Uma porta padrão, 2,5 metros por 2,10, tá? Com um puxador grande, porta de alumínio, com caixilho, com vedação, tá? Tanto as portas quanto as janelas. Quando a gente entra na sala, logo do lado aqui da porta, né? A gente tem a escada, uma escada plissada, uma escada tipo cascata, tá? Que atravessa para o segundo pavimento, tá? Com guarda-corpo em vidro temperado e suporte tipo pinça, ok? Aqui em cima eu tenho uma passarela, então consegui fazer um cortineiro iluminado também para essa porta da sala, ok? E quando eu olho para a sala, antes de eu olhar, claro, o que mais chama atenção assim que a gente olha, né, é esse ripado ao fundo, que eu já vou explicar como é que foi o contexto para que ele se inserisse aqui dessa maneira. Mas além da escada, eu tenho um pé direito duplo aqui nessa área da sala, tá? Então eu consigo vir com pendentes lá de cima em alturas variadas, moderno, e pendurar aqui, tá? Esse amarelo aqui é do detalhe da renderização, tá? Que é uma esfera de luz. Mas a visão que vocês têm é essa. Vai ter as imagens que vocês vão poder observar melhor como essas luzes se aplicam, tá? Eu tenho um sofá em L, tá? Bem confortável, com um aparador nas costas, tá? Mesas de centro, uma mesa lateral e uma luminária de piso em perfil de LED torcido. Dani falou que gostava de LED, então vamos de LED. Toma LED, tá? Então isso aqui é a sala de vocês, tá? Uma TV de 85 polegadas, que dá para vocês assistirem tranquilamente de lá do gourmet. Eu vou tirar a porta e vou tirar a janela, e vocês conseguem daqui da mesa do gourmet estar assistindo a TV. A TV bem grande, tá? É uma TV que tem 1,70 de largura. Não, você imagina, é uma TV de 85, tá? Eu tenho um painel aqui de ripado. Pode ser na marcenaria, pode ser no porcelanato, tá? Isso aqui é detalhe, tá? Mas um painel aqui pode ser até no PVC, tá? Com um aparador que cruza a sala de TV e a sala de jantar, ok? E uma decoração, quadro, e aqui a gente deixa um pedaço de parede branco para não saturar demais, não pesar demais em ripado. E lá ao fundo eu tenho uma mesa redonda de 6 lugares, ok? Tampo de vidro, giratório, pendente, ok? Um ar piso-teto para gelar essa parte da sala toda. E lá no fundo eu tinha, desculpa aqui por isso, a porta, deixa eu tirar essas marcações de iluminação, que elas estão interferindo na visualização. Pronto. Lá ao fundo eu tenho a porta do lavabo aqui à esquerda pela sala de jantar, e eu tenho à direita lá a porta da despensa e lavanderia. Você acessa a lavanderia pela despensa, tá? Então eu criei um grande painel, mais uma vez, pode ser o porcelanato, pode ser uma marcenaria, pode ser alumínio. Claro, o porcelanato não, porque a gente tem as portas, né? Então aqui ou a gente vai botar o PVC, ou a gente vai botar o alumínio para poder revestir tanto a parede quanto a porta, ou a gente vai fazer em marcenaria, tá? Fica a critério de vocês. Eu optaria por PVC ou alumínio, tá? Criaria esse painel lá no fundo. Por que PVC ou alumínio? Porque eu tenho uma varanda ali no fundo para entrada de luz natural, por onde eu vejo até uma palmeira, uma árvore do viajante, que é uma ravenala, a bananeira de jardim. Ela cresce muito rápido, dá muito pouca manutenção e não dá problema, tem um canteiro bom para ela ali, tá? E eu criei uma caixa, tá? Então é uma varanda coberta só para você poder sair pelos degraus e acessar aqui a área dos fundos, que é onde provavelmente vocês vão pendurar roupa. Eu botei uma moldura em granito aqui por fora, tá? E fiz o forro e as duas laterais dessa varanda nesse ripado,
e fiz essa virada aqui para dentro, revestindo as portas e essa parede aqui do fundo todo, para esconder, né, o lavabo e esconder a lavanderia, tá, e a despensa. Não menos importante, entrando no lavabo, eu tenho bacia sanitária, revestimento marmorizado, tá, um quadro, revestimento marmorizado com o porcelanato madeirado, então 2 paredes em marmorizado, 2 paredes em madeirado, piso marmorizado e um quartzo Taj Mahal branco, bem bonito aqui, numa cuba esculpida, tá? E um espelho orgânico, tá? E para ser diferente no lavabo, né, eu coloquei uma janela que é como se fosse uma porta de 30 por 1,80, não me recordo ao certo aqui qual é a altura que eu botei, tá? Mas é uma janela grande e fina, ela abre para fora como se fosse uma portinha. E aí eu coloquei aqui para dar um pouquinho de privacidade, né, o vaso com bambus, e criei essa ambientação. E mais uma vez o LED se fazendo presente, né, ele vira da parede para o teto, tá? E essa é a única iluminação daqui, todo o forro tá bicado na casa toda, tá? E dessa maneira a gente tem um lavabo bem clean, bem moderno, tá? Voltando para cá, temos a cozinha, uma cozinha bem espaçosa, bem confortável, bem aberta, tá? Então dá essa sensação de casa ampla, a cozinha aqui totalmente integrada, tá? Eu tenho uma torre de eletrodomésticos, onde eu tenho forno e forno micro-ondas em cima e forno a gás embaixo, tá? Gaveta e gavetão embaixo, portas em cima, essa torre no madeirado para criar esse efeito de virada, né, do material aqui do ripado, ele parece que ele vira ali, a torre está embutida nele, tá? Então essa torre poderia até também ser um ripado, tá? E o restante da cozinha toda branca, marcenaria, que a gente sabe que é mais em conta, é mais prática, é fácil de fazer reparo, tá? Eu tenho a geladeira aqui atrás de uma parede embutida, tá? Para ficar um pouquinho escondida da sala, mas mesmo assim próximo para você poder servir uma bebida aqui, pegar uma água, alguma coisa quando estiver utilizando a cozinha, tá? E na parede ao fundo, do lado da torre de eletrodomésticos, a gente tem um cooktop e uma coifa, tá? Embutida no armário. Essa coifa também passa pelo forro e sai lá pelo shaft. A gente tem aqui um depurador de água e mais uma vez aqui, né, olhando lá para fora, lavando louça. E um revestimento básico, uma pastilha 7,5 por 25 para revestir essas paredes. É o básico, elegante, funciona e é muito durável, tá? Sócolo um recuado de 10 centímetros de profundidade e 10 de altura, no mesmo granito que a bancada, e bancada estreitinha, 4 centímetros de saia, bem elegante, com um fronte também estreitinho, 10 centímetros apenas, para poder criar essa sensação de leveza, ser uma coisa mais esbelta, não ser aqueles bancadões grossos, tá? Combina mais com esse estilo de arquitetura, ok? Passando aqui para a porta da despensa, eu vou ocultar essa porta e a gente vai ver aqui de cara, né, prateleiras em diversas alturas, onde vocês vão guardar suprimentos alimentares. Vocês vão guardar aqui a saca de arroz, a saca de feijão, pacote de café, biscoitos, tudo que não for do dia a dia, vocês guardam aqui. E aqui vocês têm, nesses poucos armários aqui da cozinha, o que vocês precisam para o dia a dia. Ali vocês têm os potes com mantimentos aqui em cima, tem utensílios de cozinha embaixo, e vocês conseguem só ir repondo da despensa para esses poucos armários. Assim a gente consegue uma economia em armário e também, né, um ambiente mais leve, menos sobrecarregado, cheio de armários, tá? E assim a gente também economiza, porque essas prateleiras a gente pode botar como uma francesa comum, tá? Passando aqui para dentro da despensa, a gente tem uma passagem e as 2 janelas ali de 50 por 50 como nos banheiros e uma lavanderia em L, uma lavanderia compacta, onde eu tenho um tanque de louça embutido numa bancada de granito, tá? Aqui eu já não tenho sócolo, eu tenho só armário flutuante, uma lave seca conforme o pedido de vocês e uma prateleira em granito alta para que vocês possam apoiar aqui as coisas que estiverem utilizando na bancada, tá? E pode ter também varal de teto nesse ambiente, ok? E dessa maneira a gente tem a lavanderia, ok? Sendo assim, a gente tem aqui todo o andar térreo explicado. Eu vou passar só para a parte de fora, tá? Onde a gente tem aqui uma palmeira ravenala, ali a gente tem uma outra palmeira grande, tá? Eu espalhei aqui algumas arandelas, que são as luminárias que jogam luz para cima e para baixo. Na palmeira aqui eu tenho uma luz do chão para cima, na outra aqui também. Toda árvore grande a gente coloca uma luminária espeto do chão para cima para iluminar ela à noite, tá? A gente tem rodapés aqui em cerâmica, tá? Para proteger a pintura, lá a janela do lavabo.
E aqui, de costas pro fogão aqui, né? O fogão tá bem aqui ao lado, né? Aqui estou do lado da lavanderia, bem pertinho do fogão. E de costas aqui pro banheiro, né? Da área gourmet, a gente tem aqui duas portas ventiladas, onde vocês têm um depósito e casa de gás. Aqui vocês podem estar colocando a botija de gás da casa, tá? A botija principal, a botija reserva, e ainda assim ter um bom depósito de material de limpeza aqui, tá? Um depósito do que for, tá? De sobra de revestimento da casa, vocês podem guardar coisas aqui. Então são dois armários aqui muito bons para serem usados. E aqui a janela da lavanderia, tá? Dessa maneira todo o térreo está apresentado. Só olhar a fachada aqui, tá? Eu tenho um beiral da laje da parte de baixo, eu tenho um beiral da casa da parte de cima. E eu fecho aqui com uma parede aqui e outra aqui para criar essa volumetria, né? Bem amarrada. E aqui em cima é onde fica a caixa d'água, tá? Olhando aqui rapidinho na parte da caixa d'água, antes de eu entrar no pavimento íntimo, é uma laje impermeabilizada e revestida, tá? Eu tenho uma clarabóia que dá no hall. Aqui eu tenho a porta do quarto do filho 1, porta do quarto do filho 2, a porta do quarto do casal, da suíte do casal, tá? E eu tenho uma clarabóia aqui em vidro, tá? Essa clarabóia recebe uma película térmica para evitar que o calor faça essa entrada dos quartos virar uma estufa, tá? E ela pode ser uma clarabóia de correio, uma clarabóia de abrir, tem vários sistemas. Eu só marquei o tamanho e a posição dela, tá? Aqui eu tenho o posicionamento do ar-condicionado da sala, lá do térreo, dos dois quartos dos meninos, tá? E o ar-condicionado do quarto do casal. E aqui eu tenho uma mureta de 75 centímetros de altura, tá? E aquele elemento que a gente fez passante com 1,45 de altura para criar esse volume na fachada. Nesse fundo aqui eu tenho uma casa, tá? Construída a alvenaria, por dentro da alvenaria a telha, tá? E nessa casa eu tenho 3 caixas d'água de 2.000 litros. Vocês conseguem botar, por exemplo, uma só para o gourmet, uma só para o segundo andar e uma só para o primeiro andar da casa. Dessa maneira vocês têm um excelente controle do recurso hídrico em caso de falta de água, tá? E aqui vocês têm uma porta de 2,10, uma porta padrão, tá? Bem confortável para entrar, 2,10 por 80, tá? E também sobra espaço aqui para vocês poderem estar armazenando, por exemplo, uma sobra de material da casa, alguma coisa que vocês precisem guardar que seja da casa. Então tem também um excelente depósito além de castelo d'água, tá? E aqui tudo revestido com piso para fazer uma proteção mecânica aí, da impermeabilização de vocês, tá? E aí fica também bem prático, bem limpo, diminui o risco de entupir os ralos se tiver revestimento e tudo mais. Como eu disse, vocês podem ter um ralo aqui do lado de cá, né, que desce aqui por esse shaft, e vocês podem ter aqui do lado de cá também, que desce por esse outro shaft. Então fica bem prático, né, esse detalhe. Falando em shaft, eu tenho que criar outro shaft aqui para descer o esgoto, né, dos banheiros dos meninos que ficam para os fundos. A gente resolve isso aqui de uma maneira bem simples. Faz logo o ajuste, arranca o band-aid, tá? Já pinta aqui na mesma cor, no preto. Melhor deixar o revestimento. Pronto, e aqui a gente tem também por onde descer, né, os tubos do banheiro dos meninos. Dito isso, vamos subir as escadas, mas por dentro da casa, tá? Não menos importante, falando nos desníveis, que eu comecei a falar e não alinhei, altura da calçada, nível 0, garagem mais 5, ok? Então a garagem é 5 centímetros mais alto, para a rampa da garagem isso é bem sutil. Aqui eu desço 5 na área do chuveiro, ok? E daqui da garagem para a varanda, mais 15. Então a varanda gourmet é 20 centímetros acima do nível da rua, ok? Da varanda gourmet eu tenho um degrau e subo para casa. A casa é 30 mais alto, então esse degrau tem 15 de altura, a gente sobe num degrau de 15, um degrau bem amplo, tá? Com 80 de profundidade, bem confortável. Abre a porta e sobe mais 15 para entrar na casa. Logo, a casa, em relação ao nível da calçada, ela está 50 centímetros mais alto, e o gourmet está 20 e a garagem está 5, ok? E essa entrada aqui está no mesmo nível que a calçada, ok? Dessa maneira já resolve os níveis. E lá no fundo, como eu tenho 50, né, eu desço aqui 50 centímetros para voltar à altura original do terreno. Então tem 3 degraus aqui para descer esses 50 centímetros,
tá, de altura que a casa tem em relação ao terreno no fundo, para vocês não precisarem elevar esse terreno todo. Eleva somente a parte da casa, tá? Voltando para cá, agora nós vamos subir pelas escadas. Quando eu estou subindo pela escada, eu tenho a visão do carro aqui na garagem, do jardim e tudo mais, tá? Passando pela escada aqui, ó, eu tenho a visão do pé direito duplo, tá? Da sala e da cozinha aqui, né? A gente consegue ver bem aqui, a gente está olhando pelo lustre, ok? Aqui, ó, a laje da sacada, ele interrompe essa janela, então eu fiz uma grande viga aqui que amarra tudo isso, uma alvenaria, e eu tenho uma janela embaixo e outra igual em cima. Dá até pra gente ver aquela nossa cadeira de balanço aqui, tá? E subindo, nós temos uma grande parede que eu apliquei uma textura, coloquei uma escultura 3D, uma decoração, né, um rodapé, tá? Os guarda-corpos em vidro, tá? Com suporte de pinça. E aqui do lado de cá, de costas para a parede externa, eu tenho um depurador de água para vocês do quarto poderem sair e pegar água, um móvel, uma bancada em granito e uma prateleira acima decorativa em granito, tá? E um móvel abaixo para vocês guardarem aqui um copo, guardar alguma coisa que possa ser necessário, um snack, um biscoitinho para fazer um lanche se não quiser descer à noite, tá? E uma bandeja aqui com a jarra para vocês poderem levar para o quarto, para o copo, tudo mais, tá? Essa parede é texturizada com bastante iluminação lavando ela, 4 luminárias bem próximo a ela para fazer um efeito decorativo aqui quando vocês chegam, tá? E um perfil de LED de novo, olha, me pediram, eu estou colocando perfil, para iluminar essa área aqui dessa bancada, tá? Passando para cá, quando eu olho eu tenho uma circulação, todo o revestimento da área íntima, o chão eu coloquei porcelanato, acetinado, ripado, padrão madeira, tá? Então, você passa, né, por essa circulação aqui do pé direito duplo e você tem o hall íntimo, o hall dos quartos, onde eu coloquei uma parede de galeria para fotografias, tá, que vocês podem preencher com fotografias da família de vocês, tá. Lá em cima eu tenho a claraboia, aqui eu criei um pequeno beiral de laje onde a gente pode colocar aqui um perfil de LED para poder iluminar, né, esses quadros. Para a direita o quarto de um filho, para a esquerda o quarto de outro. Antes de entrar na suíte do casal, vamos para o quarto dos meninos. Vocês me falaram que o quarto dos meninos deveria ser um de game e um de futebol, né? Então vamos entrar aqui primeiro no quarto de game, que eu coloquei estrategicamente mais longe do de vocês, porque geralmente quem joga, né, no computador faz um pouquinho de barulho, grita, então afastar ao máximo do quarto do casal o quarto de game. Assim que a gente entra, eu tenho um móvelzinho estreito na lateral do guarda-roupa, onde eu tenho prateleiras de vidro, uma decoração para o garoto, tá? E a cor do tema. A cor do tema game eu coloquei um azul turquesa, ok? Em cima eu tenho mais armário, um papel de parede aqui que fica atrás da porta de decoração, e lá à frente eu tenho um painel de cabeceira com um ângulo em 45 bem diferenciado, tá? Novamente na cor do tema turquesa, e um papel de parede de game e quadros, né? Uma decoração temática de game aqui, uma esculturinha aqui do PlayStation na prateleira, o papel de parede, tá? Eu tenho um perfil de LED iluminando essa parte de trás toda, uma luminária de LED aqui central, um pouquinho diferente, tá? Cortina do piso ao teto, isso em todos os quartos, isso aqui é regra, tá? Embutida num cortineiro iluminado, tá? Então todos os quartos, todos os banheiros têm o cortineiro iluminado, tá? E no quarto a cortina vai do piso ao teto, tá? Esse painel de cabeceira eu não coloquei iluminado para não encarecer, até porque isso aqui quando eles crescerem vai acabar sendo substituído por uma coisa mais sóbria, então não fazia sentido criar um painel de cabeceira iluminado que encarece a marcenaria, tá? Eu tenho um guarda-roupa, que aqui eu tenho uma porta, quando eu abro aqui eu tenho um pedaço que criou aqui um estreito para a área de entrada, quando você abrir a porta dá de frente, né, para esse armário de cá, mas ele está embutido dentro do outro, então criei painéis aqui que parecem que são 4 portas, né, mas essa porta aqui ela se abre e eu tenho acesso para esse canto. Na parte de baixo desse canto eu tenho lugar para ficar o computador, tá, embutido na própria marcenaria. Na parte de cima eu tenho uma portinha para poder acessar ali umas coxas, uma roupa de inverno, um material escolar antigo, alguma coisa antiga que pouco se mexe, tá? Eu tenho 2 portas aqui e aqui, nos centrais, que eu tenho um gaveteiro embaixo, tenho o cabideiro em cima,
E aqui essa porta, quando abre, a gente pega uma lateral, é que eu tenho várias prateleirinhas para colocar coisa. Fora aqui em cima eu tenho 4 portas. Eu não detalho dentro da marcenaria, nem no projetos anteriores, mas dá para vocês terem uma boa noção de como esse guarda-roupa é aproveitável, tá? Na marcenaria. E ele tem 1,80 m de largura por 60 de profundidade e a altura aqui que equivale ao pé direito, que é de 2,50 m. Então é um guarda-roupa bem aproveitável, tá? Eu tenho um nicho com uma lateral aberta e angulada superior, com uma iluminação por baixo para fazer uma luz de bancada. Eu tenho a bancada aqui de estudos, de jogos, de computador, enfim, que tem 1,40 m, tá? Uma bancada bem boa, 1,40 por 45, ela é rasinha, tá? E eu tenho um pé angulado também, mais uma vez reforçando esse tema. E um gancho para a mochila deles, quando eles chegam, aqui eles botam a mochila, pegam um papel, apoiam na mesa, então fica bem prático, tá? Do lado de lá da cama uma mesinha para apoiar a garrafinha d'água deles quando for dormir, um celular, alguma coisa, tá? E no lado oposto o painel de TV. No painel de TV eu tenho um painel com uma profundidadezinha, tá? De 4 centímetros, que dá pra gente passar toda a fiação, deslocar por baixo, por trás do painel, né? Aqui embaixo eu tenho 2 portinhas de leve toque, se aperta, abre e faz manutenção dessa fiação, tá? Eu tenho aqui um nicho que fica semi-embutido, ele fica 15 para fora, mas ele ainda tem esses 4 para dentro, ele encosta lá na parede, tá? Eu tenho uma TV, tá? Uma boa TV aqui de 43 polegadas, e eu tenho uma prateleira superior para apoiar uma decoração, alguma coisa, e mais uma vez a cor do tema, né? O azul turquesa fazendo esse temático do quarto do game, e o painel em marcenaria branca para baratear, tá? Aqui em cima eu tenho o ar-condicionado. Por que o ar-condicionado fica aqui? Porque ele está de costas para o banheiro, facilita a instalação do dreno, né? Simplifica. Eu já tenho a elétrica da TV, eu puxo para cima ali uma passagem e jogo o dreno do ar-condicionado aqui para dentro do banheiro. O banheiro do quarto dos 2 meninos é igual, tá? É um bom banheiro, tá? Esse tem uma bancada aqui de 1,15 m, é uma boa bancada, tá? 80 centímetros aqui para o vaso, tá? E mais 80 para o chuveiro, fazendo assim um total de um banheiro de 2,80 m, tá? 2,80 por 1,25 m, tá? Eu tenho uma prateleira de granito inferior para evitar marcenaria, porque os meninos não têm tanto cuidado quanto vocês, então eles podem molhar, pode acabar estragando a marcenaria. Então aqui, mesmo conceito básico do banheiro de hóspedes lá do gourmet, a gente coloca uma prateleira de granito embaixo e organiza com cestos, sem precisar da marcenaria, tá? Tem o vaso, ducha higiênica, papeleira de suporte de piso, sempre a cuba de embutir, né, que fica por baixo da bancada, o básico, que funciona muito bem, não são muito caras e não dá problema de manutenção nenhum, é muito prático a limpeza, tudo mais, tá? Então essa cuba aqui é a melhor que temos e não é cara. Prateleira, né, e em cima aqui o espelho, né, que vai lá até atrás do vaso, o espelho com luz para cima e luz para baixo, tá? Ali eu tenho o nicho de fora a fora, tá? Com um perfil LED lá, uma iluminação dentro dele, chuveirinho elétrico, tá? Misturador, e 2 janelas de 50 por 50. Mais uma vez, cortineiro dentro do box, e o cortineiro iluminado, tá? Para fazer uma luz indireta para o banho, tá? E um perfil de LED para iluminar dentro do box. E um spot, no caso aqui, como a bancada é maior, 2 spots para banhar de iluminação a área da bancada aqui. Tá? 2 luzes diretas. Voltando para o corredor, né? Eu saí aqui do quarto game, voltei para o corredor. Quando eu saí desse quarto, à frente eu tenho o quarto do tema de futebol, e à direita eu tenho a suíte principal, e a saída eu tenho através da passarela aqui que passa por cima da porta da sala, tá? Essa passarela aqui, ó, a gente vê em cima da porta da sala, ok? Voltando, quando eu olho para cima aqui eu tenho uma viga, acima da passarela eu tenho laje, e acima desse hall eu tenho uma claraboia, ok? Entrando no quarto de temas de futebol, a gente tem o mesmíssimo conjunto de marcenaria, tá? Para simplificar a execução, porém trocando a cor do tema. Ao invés de azul turquesa, a gente tem verde, tá? E segue o mesmo conceito. A gente já só aplicou um papel de parede temático de futebol, entrou com as decorações temáticas de futebol, tá? Mas mantém
igualdade, né, para os filhos, essa equalidade dos quartos. Então a gente tem lá o guarda-roupa igual, o nicho de decoração lateral do guarda-roupa, papel de parede atrás da porta, a mesma cabeceira angulada, mesma mesa, tudo na mesma medida, o mesmo tamanho, tá? Só que aqui eu tenho um puff de bola de futebol e eu tenho um tapete de futebol, enquanto lá no outro eu tenho só um tapete azul, não coloquei um puff, mas também poderia ter, tá? O mesmo painel de TV, a mesma posição de porta de entrada e posição da porta do banheiro, tá? O mesmo banheiro com os mesmos revestimentos para simplificar, com o mesmo cortineiro dentro do box, fio LED, 2 spots, forro tabicado, o revestimento porcelanato ripado com um revestimento porcelanato marmorizado, tá? Esse marmorizado vocês podem trabalhar com acetinado, tá? As bancadas eu coloquei num granito branco, mas em conta um branco Dallas da vida, um branco qual é esse que está aqui específico? Um branco... qualquer branco mais em conta, mais baratinho. Pode ser até um mármore. E eu recomendo o granito. Tá? Eu esqueci o nome, me fugiu a mente aqui o nome do outro branco. Tá? Então a gente tem os dois quartos iguais e só até a cortina do piso ao teto embutida no cortineiro iluminado, tudo igual. Só muda o papel de parede, a cor temática da marcenaria, tá? E as decorações. Fora isso, os quartos são idênticos, inclusive na medida, tá? Eu te dei a medida dos banheiros, para dar uma ideia, né? Vou dar a medida do quarto. O quarto tem 3,95, tá? Por 2,55. É basicamente 10 metros quadrados e um pouquinho mais. 10 e uns quebrados. Não é um quarto enorme, ainda assim é um quarto bom, grande, confortável, que no futuro, se tirar a mesa de estudo, comporta uma configuração de quarto de casal, o que aumenta o valor de venda do imóvel, tá? Saindo do quarto temático futebol, tá? Novamente temos aqui o corredor, a circulação, tá? Entramos no quarto principal, na suíte do casal. Quando eu entro, eu tenho um cortineiro iluminado que sai desde a porta, vai lá no fundo e vira e vai até o final da outra parede, tá? À minha esquerda eu tenho um painel de roda meio iluminado, ele joga uma luz de baixo para cima, tá? À direita eu tenho um aparador para vocês poderem largar, o Otávio largar a carteira, a Dani poder botar uma bolsa, apoiar aqui antes de quando chegar, quando sair. Um quadro bacana aqui e uma textura diferenciada, que eu coloquei como se fosse um marmorato, só que num tom de areia, tá? Eu tenho lavando toda essa parede spots, tá? Criando esse detalhe aqui de iluminação nessa entrada, tá? Quando eu vou mais à frente, eu passo aqui pela porta do closet, tá? E eu acho a cama aqui, esse painel de roda meio, ele contorna, né, essa parede, criando uma cabeceira, criando um aconchego aqui para esse quarto, faz uma luz indireta que joga de baixo para cima todo esse painel, tá? Eu tenho 2 pendentes, né, acima das mesas de cabeceira, eu tenho espaço para circulação ao redor da cama toda. É uma cama queen, tá? Queen size, é um pouquinho maior do que a padrão, também não é a king gigantesca, já é uma cama um pouquinho mais confortável para acompanhar o padrão do imóvel, tá? E eu tenho espaço inclusive para um recamieiro, um banco no pé da cama para sentar, calçar um sapato, né? Fica bem confortável. E eu tenho um painel de TV seguindo o mesmo molde do painel do quarto das crianças, a portinha embaixo que abre, é um painel mais largo, evidentemente, só que aqui eu entro com detalhe em madeira e não em cor, tá? O tema, a cor tema do quarto já é madeira, traz aconchego, conforto, enquanto os meninos, o game é azul e o futebol é verde, tá? O ar-condicionado fica centralizado nessa parede do fundo, tá? E a iluminação central é aquela luminária de sobrepor LED. Para que vocês possam ver como funciona aqui o detalhe, eu vou ocultar as cortinas para a gente ver. A gente tem uma janela que fica aqui a 30 do piso, tá? E a gente tem uma porta ao lado. Só aqui eu criei um pilar e pintei ele de preto, e a esquadria é preta, dá essa sensação de que não tem esse apoio, né? De que a esquadria passa direto, mas tem um pilar para simplificar a estrutura, tá? Então aqui é uma porta que pode abrir para dentro em direção à janela ou pode abrir para fora em direção à parede, tá?
Aqui eu tenho a janela direta que entra lá no cortineiro. Essa janela vai até dentro do cortineiro, ok? Aqui do outro lado também. Essa janela vai até dentro do cortineiro. Esse cortineiro é iluminado em toda a sua extensão, tá? E se a gente abrir as janelas da cama, a gente tem visão da varanda ali como um todo. E daqui dessa janela da frente a gente tem visão da cozinha, da piscina, que fica integrada com a área gourmet, e das palmeiras grandes que se justificam, que ficam emolduradas aqui na paisagem. Quando vocês entram no quarto com as janelas abertas, né, vocês veem essas belas palmeiras. Voltando, janela fechada, cortina fechada, privacidade, cortina embutida no cortineiro. A gente passa para o closet do casal, um dos pontos mais importantes da casa. Eu vou aumentar aqui o ângulo da lente para a gente ter uma visualização melhor, porque aqui é um ambiente menor, tá? Eu tenho 2 gaveteiros, tá? De 90 centímetros. A referência que vocês me mandaram tinha 3 gaveteiros mais menores, né? Era como se fosse 3 de 60, eu coloquei 2 de 90, assim fica melhor para vocês utilizarem, tá? Eu tenho o cabideiro superior e um maleiro acima desse cabideiro superior. Esse cabideiro ele é iluminado, tá? E aqui eu tenho sapateira deslizante, é uma prateleira que você puxa, né? De baixo a cima conforme referência, tem uma iluminação aqui também, tá? E lá em cima maleiro, e aqui o cabideiro comprido de canto para poder colocar peças de roupa longa, vestidos, o que for, tá? E aqui bem separadinho, demarcada a área do casal e a sapateira e o maleiro, tá? Tem a iluminação no teto toda em perfil LED, tá? Um retângulo marcado em perfil LED com 2 iluminações focais centrais. E no lado oposto a gente tem um grande espelho de corpo inteiro com luz pelas 2 laterais, tá? Nesse espelho. Então a gente tem iluminação nas 2 laterais, ele é afastado da parede e cria um efeito bem legal para vocês poderem se fotografar. E aqui ao fundo do closet eu tenho a porta do banheiro. Eu vou ocultar a porta do banheiro para que a gente possa de longe ver o que vê assim que abre a porta do banheiro. E esse banheiro é uma das coisas mais espetaculares dessa casa. A gente tem basicamente um banheiro spa, tá? Então quando eu abro a porta do banheiro, eu tenho a visão desse espelho em arco super romântico, né? Com uma mesinha, por que não? Super diferenciada para botar um apoio aqui, botar um cheirinho, botar uma flor, botar uma decoração, tá? E um pendente em vidro pendurado bem de frente para essa porta. Então a gente tem mais um espelho de corpo inteiro, mais um local que dá para Dani tirar uma foto depois de terminar de se arrumar, tá? E esse cenário maravilhoso, nessa questão cênica que temos assim que entramos no banheiro da suíte principal. Dentro da suíte principal, quando a gente olha à direita, assim que a gente entra, a gente tem uma grande bancada com uma marcenaria inferior, diferente de todos os outros banheiros aqui vocês podem ter para organizar as coisas de vocês. Tem o gaveteiro para colocar as maquiagens, tá? Eu coloquei apenas uma cuba, se vocês acharem interessante eu posso botar 2, mas como vocês não fizeram muita questão, eu achei mais interessante que ganhássemos essa bancada, todo esse espaço de apoio, tá? E diferente também dos outros banheiros, que é só o espelho com LED para cima e para baixo, aqui eu tenho um armário espelhado com LED para cima e para baixo. Então cada risquinho desse aqui é uma porta que vocês abrem e tem aqui produtos de higiene pessoal, produtos de skincare, fica tudo organizado aqui, escova de dente de vocês, tá? Dentro desses armários. E esse armário ainda joga luz para baixo e para cima. Todo o banheiro ele é revestido em marmorizado, acetinado, tá? E ripado porcelanato. Aqui eu tenho um toalheiro do lado da porta. Eu tenho aqui uma cadeira translúcida, é uma cadeira ghost, tá? Se vocês procurarem na internet, é fantasma em inglês, não tem muito mistério. E eu tenho um vidro duplo temperado laminado, fixado no piso, na parede e no teto. No teto não, perdão, ele fica só... Ele poderia ir até o teto. Se vocês acharem interessante eu posso botar, tá? Falha minha aqui. Eu tenho 2 vidros jateados, tá? Fazendo essa proteção, criando uma parede de vidro para poder esconder um pouco esse vaso, criar um pouco de privacidade, tá? Criando aqui uma área mais reservada. Esse vidro é jateado, você não é capaz de ver o vaso quando você entra no banheiro e olha nessa direção, tá bem? Eu tenho 4 spots banhando essa bancada, 4 luzes diretas, tá? Aqui na área do vaso, no fundo,
eu tenho somente luz indireta através de um cortineiro iluminado, tá? E olhando para o lado oposto, vamos lá, eu tenho o box, que quando eu abro esse box aqui logo ao lado da porta, eu tenho uma área de chuveiro, tá? Pro chuveiro a gente tem um nicho vertical com uma prateleira divisória aqui, tá? Para poder colocar o shampoo, condicionador, essas coisas. E no lado oposto, dentro do próprio box, eu tenho gancho para poder pendurar o roupão quando for para a banheira, pendurar a toalha, tudo mais, tá? Box elegância novamente. Eu tenho um perfil de LED que ilumina toda essa área de banho interna aqui, tá? Eu tenho 2 nichos grandes na lateral da banheira e eu tenho a banheira aqui provavelmente numa pedra, um Carrara, um Calacata, alguma coisa que seja similar ao revestimento de porcelanato do piso e da parede, tá? E aqui o acesso do motor da banheira e a banheira de 2 lugares, tá? E ao fundo eu tenho 2 janelas maiores. Elas mantêm o padrão de 50 de largura, porém elas vão para 1 metro de altura e são 2 maxi em área, elas abrem para fora. Então, se por algum motivo, em algum momento no futuro, vocês perderem a privacidade, vocês podem só colocar um jateado aqui, uma película jateada, um insufilme, e abrir essa janela, ela abre para fora, não vai ter perda de privacidade. Ou, se também preferirem, vocês podem botar uma cortina, uma persiana aqui embutida nesse cortineiro iluminado, que se repete mais uma vez o cortineiro iluminado no projeto de vocês, tá? Então, o banheiro de vocês é um enorme, excelente banheiro, né? Só para vocês terem uma noção, o banheiro tem de largura 1,35, ok? Por 7,50 de comprimento. É um senhor banheiro, tá? Mas todavia é um banheiro dentro do que vocês precisam, dentro do padrão que a casa pede, tá? E esse é o banheiro da suíte do casal. Acredito que aqui eu finalizo a apresentação, tá? Dei uma visão geral, expliquei cada mínimo detalhe do projeto, tá? Esqueci de citar aqui, eu revesti em granito, no próprio granito preto, mas vocês podem, se optar por uma economia, fazer até no próprio cimento da calçada, tá? Isso aqui é também um mero detalhe. E aí, a partir da soleira aqui para dentro, a gente coloca só a pedrinha de granito. Pronto. Separei, boto o granito aqui. Pronto. Assim fica mais econômico, tá? Eu já renderizei as imagens, algumas das alterações que eu fiz aqui ao vivo, enquanto eu estava apresentando para vocês e analisando todo o projeto, não vão ter saído nessas imagens renderizadas, tá? Mas acredito que dê para entender todo o contexto, tá? A casa tá incrível, eu gostei muito do projeto e tá dando na média os 160 metros quadrados, tá? Eu depois confirmo para vocês, mas se eu não me engano tava dando na média aí de 80, 85 metros quadrados cada pavimento, tá? Então tá bem compatível com tudo o que conversamos, tá? Não menos importante aqui, gente, na área de hidro tem uma mesa de bar molhada, de inox, tá? Que vocês colocam e tiram, e pode colocar guarda-sol nessa mesa também, tá? E os rodapés aqui de toda a área gourmet, por ser mais nobre, eu trabalhei com granito, tá? Então aqui, ó, rodapé, acabamento do degrau, piso desse degrau, frente aqui do espelho, descida inclinada aqui do rodapé para encontrar com o rodapé da garagem, tá? Um rodapé mais alto ali no fundo, tudo no granito, tá? Preto São Gabriel ou verde Ubatuba. Na área da piscina, o rodapé já foi todo no mesmo revestimento da piscina, tá? No restante é um revestimento cerâmico conforme o quintal aqui, tá? Então, acho que aqui a gente tem uma visão global, dá para compreender todo o projeto. Aqui é a janela do banheiro da suíte, aqui é a janela do quarto do futebol, aqui é a janela do quarto game, aqui e aqui são os banheiros, tá? Dando uma olhada a nível de planta,
vocês podem perceber, né, como esse portão, o muro é desalinhado, tá? E esse portão aqui ele fica alinhado com a construção que tem que ser feita no esquadro em relação aos muros laterais, certo? Então eu esquadrejei esse muro criando um recuo coberto, tá? Criei aqui um depósito, que é onde vocês provavelmente vão guardar a escada, que nunca tem um lugar para guardar uma escada numa casa, tá? Então aqui esse depósito é coberto pela laje do portão, encostado no muro do vizinho. Aqui a marcação, se vocês precisarem de onde a gente coloca o poste, tá? Aqui nessa frente aqui ou nessa lateral inclinada aqui, onde vocês podem botar os medidores, água, luz, né, embutidos na parede, tá? Aqui é onde fica caixa de correio, interfone, portão, tá? E os elementos aqui com a luminária de piso para fazer uma iluminação bem bacana aí nesses elementos verticais que transpassam ao muro, ok? Aqui a área gramada para os meninos brincarem, ficou com 3,80 por 4,70, e aqui do outro lado outra área gramada de 1,55, tá, por 7,90. E aqui eu tenho a área plana, tá? Essa área aqui toda é plana, e aqui eu tenho esse trecho aqui onde é a rampa, essas 4 peças de piso aqui alinhadas com a praia, é a rampa. Aqui em cima eu tenho a garagem 5 centímetros mais alto, tá? Aqui eu subo para o gourmet, tá? Mais 20 centímetros, mais 15 centímetros em relação à garagem, perdão, mais 15 em relação à garagem, é um degrau de 15 daqui para cá, tá? Aqui eu tenho a chopeira e a cuba, né, olhando para a piscina, e a cobertura lá de cima passa bem aqui, ou seja, essa área aqui, essa bancada mais estreita aqui que é integrada com a da cuba, ela é uma bancada que fica descoberta, uma bancada, digamos, molhada, para ter 3 banquetas aqui para usar na piscina, tá? Aí eu tenho o gourmet com uma mesa central, tá? Cervejeira, balcão, fogão com coifa, mais um balcão, churrasqueira, mais um balcão aqui, e a parte molhada do balcão aqui que se conecta. Então a gente tem uma circulação fluida ao redor disso, tá? E aqui eu tenho o banheiro de hóspedes, tá? Banheiro de visitas, banheiro do gourmet, é um banheirinho completo, tá? Falando em medidas, é um banheirinho de 1,30, ok? Por 2,40. Entro pela porta, eu tenho a escada, a sala aqui na área de pé direito duplo, que vem exatamente aqui até o final dessa parede aqui, onde a gente esconde a TV, então provavelmente vou ter um pilar aqui, onde a gente esconde a geladeira, perdão. Então essa área aqui toda da frente aqui é pé direito duplo, tá? E atrás eu tenho a sala de jantar, tá? E a cozinha toda aberta, vazia, para ter essa sensação de amplitude. A porta para uma pequena varanda recuada, que você usa para acessar essa área dos fundos, que é onde vocês vão pendurar roupa. Eu tenho a palmeira aqui para ser vista da sala, né? A palmeira Ravenala. Eu tenho o lavabo aqui, ok? Eu tenho a dispensa, a seção da lavanderia, tá? E aqui eu tenho a casa do gás, que está bem atrás aqui da torre quente, e muito fácil de chegar também com a instalação de gás aqui nesse cooktop, tá? Uma questão interessante é o seguinte: essa porta aqui estar assim, uma varandinha pequena recuada, permite que em dias de chuva vocês abram essa porta, tá? E também abram essa outra aqui que é do gourmet, a janela do gourmet, explorando uma ventilação cruzada maravilhosa. Essa casa vai ser muito fresca, muito arejada. Vocês também podem abrir essa outra janela que dá para a garagem, e vocês têm vento saindo aqui em 3 faces da casa de uma maneira integrada. Vai ser ótimo, essa casa vai ser muito fresca. Vocês não têm noção do quanto que isso aqui é bom. Ou tem, né? Mas essa ventilação cruzada aqui é surreal. A gente tem 1, 2, 3, 4 faces aqui para o vento entrar e sair pela casa, tá? Passando para a planta do segundo pavimento, só para a gente ter essa análise rápida, né? A gente tem a área aqui do pé direito duplo. Eu tenho aqui uma passarela, tá? Que vem aqui
para conectar essa área do pé direito duplo com o hall íntimo dos quartos, tá? Na passarela aqui eu tenho 90 centímetros de largura, mais 10 aqui para poder colocar o guarda-corpo, tá? Então 1 metro de largura, tá? E a gente tem 4,25 metros de profundidade para eu criar aquela parede com a textura. E aqui o bebedouro, tá? Chegando aqui nesse fundo, eu tenho a parede de galeria das fotos de vocês, tá? E o quarto dos meninos para um lado e para o outro, né? Espelhados. Tem 1 centímetro apenas de diferença entre eles, que é o que demanda da largura da casa, né? Mas praticamente iguais, tá? Os banheiros aqui com as instalações hidráulicas, uma de costas para outra para simplificar a instalação, tá? Aí o quarto, guarda-roupa, mesa, cama e TV, circulação pelos 3 lados da cama, que dá um bom conforto no quarto, tá? TV e ar-condicionado na parede do banheiro, então fica bem espelhado, é a janela de um quarto, janela do banheiro, janela do outro banheiro, tá? Beiralzinho de 50 no contorno de tudo, para preservar a pintura por mais tempo da casa, para fazer a pingadeira, tá? O outro quarto aqui bem similar, tá? Os banheiros também, excelentes banheiros. E aqui na frente a suíte do casal. E o que a gente faz? Usa o closet como barreira para afastar a cama do casal do quarto dos fundos, para trazer mais privacidade, tá? Quando eu entro eu tenho um aparador, ok? Eu tenho a janela de canto lá na frente aqui, como tinha dito, né? Um pilar entre a porta e a janela, tá? Eu tenho a cama queen com circulação ao redor dela toda e a cabeceira iluminada. Eu tenho o closet, quando eu abro a porta do closet, aqui é um espelho, né? Eu mostrei para vocês iluminado. E aqui o closet em L, deixando essa parede aqui livre para quando vocês entram ter essa sensação maior de amplitude, tá? Ver um pouco de parede vazia também, para não ficar muito enclausurado. É um bom closet, tá? É um closet de 3,80 metros por 2,50, tá? E o banheiro comprido nessa lateral toda, né? Um espaço que teoricamente seria de sobra, e a gente acha um spa de, novamente, 1,35 por 7,50 metros, maravilhoso, com um vaso no fundo escondido atrás da divisória de vidro, uma grande bancada com área para penteadeira, tá? Um espelho de frente para a porta com uma mesinha de apoio e decoração para vocês terem essa sensação de spa toda vez que entrarem no banheiro, tá? E aqui ao fundo a área de boxe com chuveiro e banheira, tá? E na varanda, balanço, 2 poltronas, namoradeira, mesa de apoio, alguns vasos de planta para ornamentar. E dessa maneira a gente fecha, né, a apresentação da casa de vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Que atenda todo o programa de necessidades. Eu vou aguardar o feedback de vocês para a gente poder proceder, que vocês aprovando isso aqui, a gente não pode mais fazer nenhum tipo de ajuste, tá? E aí eu vou para a etapa de documentação desse trabalho, que é onde eu vou colocar as medidas disso tudo, montar um caderno para vocês imprimirem e levarem para começar essa obra, tá? E lembrando, nosso projeto é apenas arquitetônico, então revestimento, marcenaria, eu queria um sofado que abre e fecha, essas coisas são parte de projetos de interiores, tá? Eu queria que o quarto dos meninos fosse de outra cor, eu queria trocar o papel de parede, tudo isso, iluminação, tá? Tudo isso é detalhe de projetos de interiores. Eu basicamente detalhei tudo como se fosse um projeto de interiores no 3D. Eu não vou documentar isso, de botar medida e especificar tudo isso para vocês, que não está dentro do nosso combinado, tá? Nem iluminação, nem marcenaria, detalhamento, né, de interiores é fora, tá? Mas eu já dei uma boa pincelada para vocês terem noção do potencial que isso aqui tá, que é incrível, essa casa tá, né, maravilhosa. Mas se tiver alguma alteração que vocês queiram fazer, tá? O momento é esse. Eu vou mandar junto para vocês a planta, vou mandar as imagens renderizadas, tá? Eu vou até abrir aqui para vocês verem, enquanto eu vou falando, as imagens renderizadas, tá? Mas
Mudanças de revestimento, iluminação, marcenaria, essas coisas não estão inclusas, tá? Então, se tiver alguma mudança, como por exemplo, eu quero mudar essa janela, eu quero uma janela maior, quero uma janela menor, quero mudar essa porta, coisas que digam respeito à arquitetura, que são posicionamento, dimensionamento dos ambientes, posicionamento de janela, de porta, né, dessas esquadrias em geral, algum detalhe que tenha que vocês não tenham ficado satisfeitos e queiram modificar, aí a gente pode fazer, tá? Revestimento, cor, textura, mobiliário que não é fixo, essas coisas não estão inclusas, tá? Foi um brinde, um bônus que eu tô dando para vocês pela nossa amizade, mas por favor, tá? Não me peçam para entrar em detalhes de interiores e modificações. E caso vocês aprovem e gostem de tudo, tá? Eu vou proceder à etapa de documentação. Eu já fiz as imagens renderizadas, olha o banheiro dos meninos, a suíte do casal, o closet, o espelho do closet com a iluminação nas duas laterais, a iluminação ali no cabideiro, no sapateiro do closet, tá? A iluminação para cima e para baixo nessa pia, tá? Nesse lavatório, o vidro jateado lá no fundo, tá vendo? Você quase não percebe o vaso, ó, ele fica bem camuflado atrás, a iluminação no cortineiro lá, aqui já dá para ver bem melhor as coisas, ó, o outro lado, os nichos iluminados na banheira, a banheira, tá? A iluminação lá no teto, ó, e a varanda de vocês. E aí tem as perspectivas para dar para entender toda a edificação, tá? E as plantas do térreo e do segundo humanizadas para vocês poderem analisar, se for o caso imprimir, o que for. Aqui dá para ver a cobertura, como é que fica, né? Encostada no muro do vizinho, acompanhando o muro até o final desse angulado que a gente criou. Então, eu espero que vocês gostem, aguardo o feedback de vocês para que a gente possa proceder isso aí e finalizar o trabalho, vocês começarem a obra de vocês, tá bom? Um abraço, um excelente final de semana e eu vou aguardar o retorno de vocês. Valeu, tchau, tchau.